Olá a todos, bem-vindos a mais um Chilling Chats com a Sandy. Desculpem este nariz bronzeado, vim agora das Caraíbas, só que não. Estou aqui para mais um especial maternidade. Fiz o apelo no Instagram para que me mandassem perguntas e chegaram algumas que eu acho que são aquelas que todas as pessoas têm mais curiosidade. Sobre o parto, sobre algumas coisas também sobre o pós-parto, sobre como é que é a gravidez, o que é que mais me custou na gravidez, essas coisas assim. Então vamos falar sobre isso aqui numa conversa, né? O Tomás já tem quase 3 meses e portanto penso que já há algumas coisinhas que eu posso partilhar convosco, até porque tenho ainda muitas amigas que estão quase a ter bebê e estão muito curiosas e fazem imensas perguntas. De qualquer das formas, saibam que o que eu vou falar é meramente a minha experiência, não tenho aqui qualquer pretensão de vos dizer que as coisas vão ser assim, porque cada caso é um caso, todas as gravidezes, pelo que eu sei, são diferentes, todos os partos poderão ser sentidos de maneira diferente, nós somos pessoas diferentes, portanto é normal que assim seja. E, portanto, não levem isto à letra, nem interpretem mal alguma coisa que eu diga, porque isto, no fundo, são os meus sentimentos, são as minhas emoções, é a minha experiência, não é? O processo pelo qual tive de passar. Posto isto, o ponto número 1, um resumo da gravidez. Foi muito boa, não posso dizer que seja normal, não é? Porque nos sentimos efetivamente muito diferentes. O nosso corpo muda, as nossas emoções andam aqui também com as hormonas, juntamente com as hormonas aos saltos, e portanto estamos mais sensíveis e famintas, tudo pode acontecer. Os primeiros 5 meses para aí foram super tranquilos, eu estava super radiante. Toda a gente dizia que eu tinha uma luz e acho que até ao final da gravidez consegui que isso transmitisse, porque eu estava realmente com muita vontade de ser mãe, estava realmente muito feliz por estar grávida e a única coisa a lamentar realmente foram pequenos percalços de saúde, ou seja, que me limitavam fisicamente, nomeadamente os meus problemas com as mãos, que ainda hoje estou para saber o que é que foi aquilo. Mas tenho já raio-x e ecografias para fazer, porque entretanto passou, felizmente passou, portanto eu acho mesmo que era o túnel cárpico que andou aqui a saltar de mão para mão, ou então era as duas ao mesmo tempo, pronto. Aconteceu isto a partir do 6º mês de gestação, mas até lá eu não tive enjoos, eu não tive má disposição, só tive azia e estes problemas. São aquelas coisas da gravidez que eu posso realmente apontar, que eu me lembro que me pesaram mais. Ou seja, a azia vinha durante a noite e às vezes eram noites sem dormir por causa da azia, que eu nunca tive. Nunca tinha tido azia na minha vida, mas pronto. E também este problema com as articulações, que foi realmente muito, muito chato para... Eu tive obras em casa, eu tinha limpezas para fazer e eu andava bem, eu sentia-me bem fisicamente, mesmo com a barrigona já a partir do 6º, 7º mês. Tinha muita genica, mas isto limitava-me imenso e dava-me imensas dores. De qualquer das formas, foi tranquilo, nada de enjoos, um apetite para comer de tudo, de tudo. A minha vontade de comer doces voltou também em força, todos os dias comia perna de pau. Até que depois acabei por substituir o perna de pau mais para o final da gravidez por outros doces, mas tinha que ser gelado, não é? A minha gravidez também foi passada no verão, um verão tranquilo, que não foi muito calorento, tive muita sorte, mas pronto, tinha que comer realmente gelados e doces. Engordei 13 quilos, não foi muito, aliás foi excelente. A minha médica estava felicíssima por mim e disse-me que estava tudo... na boa, e acho que é o importante a reter. Foi uma gravidez bastante tranquila, tirando o problema das mãos que muito preocupou a minha médica. O Tomás estava previsto nascer no dia 31 de agosto, pois ele decidiu nascer um dia antes. Nesse dia antes, que foi uma quinta-feira, eu comecei a sentir
Estão faladas contrações logo a partir das 6h30 da manhã, uma coisa assim ainda muito soft, que eu confundia muito com vontade de ir à casa de banho. E fui efetivamente muitas vezes à casa de banho, mas não acontecia nada. Até que a dor começou a ficar mais forte na contração em si, com vontade de me contrair mesmo. E então eu comecei-me a perceber, deve ser. Até eu ver que estava a aguentar, eu deixei-me ficar na cama, até que por volta das 7h30, sei lá, já 7h30, quase 8, eu falei com o Pedro, eu não estou a perceber, mas eu acho que isto são contrações. Muito por causa de ter casa em obras, desejei que esta gravidez fosse mesmo até ao finzinho. E felizmente pode-se dizer que aconteceu, não é? Foi um dia antes do último dia estipulado. O Pedro levantou-se, já semi-nervoso, por eu estar já com algumas dores. Foi engraçado, os meus pais já cá estavam, tinham chegado há 2 dias, e quando fomos para o hospital pode-se dizer que eu já ia com contrações a sério, porque já eram muito menos espaçadas e eu quis que eles se arranjassem nas calmas, porque eu estava com medo de chegar lá e ter de voltar para trás. Eles arranjem-se com calma, não tenham pressa, até que às tantas, quando chega a altura mesmo de ir embora, eu já estava a sofrer um bocadinho. Foram tipo 15 minutos de viagem, mas começou a ser mais puxado, cada vez mais puxado. Quando entrei no hospital às 9 e pouco da manhã, eu já sentia vontade que me levassem de cadeira de rodas, porque eu já quase não conseguia andar. Tinha só aquela tendência de me encolher toda quando vinha a contração. Mas tive que entrar pelo meu próprio pé, e os meus pais, pronto, ficaram logo lá na sala de espera, cá fora no corredor, e eu e o Pedro tocámos a campainha das urgências do bloco de partos. E quando eles me começaram a examinar, o médico disse: não, isto é para ficar já, porque fizemos o CTG e realmente as contrações já estavam altas. Só que, claro, ainda nada de dilatação, nada de rebentar águas, porque isto não é como nos filmes, ok? Acontece a algumas pessoas, espontaneamente acontece. Para mim as águas tiveram que ser arrebentadas ao final do dia. O que me chocou mais, eu acho que o que me chocou mais no dia todo foi o toque. O tal toque maldoso, que tem que ser feito, mas diz que é o toque maldoso. É maldoso, eu acho que é mais maldoso nos casos em que não é suposto estarem já a provocar o parto e o toque efetivamente pode provocar o parto. Antes de ter feito o CTG, penso que foi ou antes ou depois. Não queres agora estar aqui com coisas porque eu estava completamente desorientada da minha cabeça, ok? Portanto, mas foi isso. Fizeram o primeiro toque e foram as enfermeiras a fazer-me o toque e foi horrível. Foi a pior cena da minha vida. Eu parecia que estava a ser atacada. Eu gritei como se estivesse a ser atacada, entendem? Porque foi violento e com força e inesperado, porque tipo, não sabia que era assim suposto ser tão à força, mas também não era suposto ser à força realmente, porque eu sofri, levei com mais toques ao longo do dia, mas foi o médico das urgências a fazê-lo, porque o médico que me ia fazer o parto, e ele já não foi assim tão maldoso como aquele primeiro toque. Ele foi bastante delicado até. Ainda havia muita coisa por evoluir, mas efetivamente fiquei lá logo num compartimentozinho e o Pedro ficou comigo. Ainda demoraram um bocado para os chamar, porque tive que fazer uma série de exames. Para já, uma coisa que eu tenho a reclamar, os hospitais públicos fazem isto. Dão-nos um clisterzito para ir à casa de banho, sozinhas, cheias de dores, temos que nos despir e vestir a bata da frente com a bata de trás. A sério, não é nada fixe. Eu sei que vocês têm muita coisa que fazer, mas uma pessoa está sozinha e cheia de dores, ao menos deixasse entrar o pai. Senti-me ali um bocadinho desamparada nos primeiros momentos. Depois, quando passei por lá para o compartimentozinho, que é quarto, que tem um nome, mas eu já não me lembro, ok? Entretanto, lá deixam entrar o Pedro.
entra e fica ali comigo praticamente o dia todo, com algumas pausas para ir comer, coitadinho. Eu é que não podia comer. As contrações começam a apertar ainda mais, ao ponto de eu já não conseguir olhar para a cara do Pedro, nem para a cara de ninguém, e só me encolhia na cama e as lágrimas escorriam e a contração vinha e eu gritava, não sei. Eu não sei se gritei muito alto, mas acho que sofri ainda bastante. Contorcia-me toda, e isso eu sei, contorcia-me toda, chorava, mordia-me. É complicado, amigas. Desgraçadas, estavam sempre a bater no cheio. E o Pedro dizia, olha que vem lá outra, e porque eu já não tinha tempo de recuperar entre uma e outra. Eu só sei que percebi que me iam dar a epidural e eu disse yay! Porque eu já não tinha forças. Então agora era rezar para que a epidural corresse tudo bem, que não me doesse e essas coisas todas. Não me doeu nada, gente. Ok? A epidural nós temos, com as dores que temos das contrações que são cada vez menos espaçadas, não é? Temos que nos sentar com as costas na ponta da cama e depois temos que ficar muito direitinhas, muito quietinhas e avisar quando estamos a sentir que vem a contração. Depois tinham que parar de me dar a injeção, não é? A partir daí, não vou dizer que foi um mar de rosas, se bem que foi. Porque tive muita sorte com a epidural que levei, fiquei nas nuvens, nunca mais senti dor. O que aconteceu depois era um desconforto, ou seja, a contração vinha, o Pedro dizia, olha, é uma contração, e eu assim, estou a sentir aqui qualquer coisita, estou. Mas estava na boa, a ver televisão, cenas. A televisão, eu não sei se me ligaram logo a televisão, mas acho que não. Mas sei que vi televisão. Ok? Estive ali com o Pedro a comentar as coisas e tal. Eu não sei, mas é tudo assim um blur, porque esse dia foi tão confuso, foi tudo tão novo, tão diferente. Eu nunca tinha estado hospitalizada, digamos assim, felizmente. De maneiras que há muitas coisas que se apagaram, mas ficou as coisas melhores, o que é ótimo. Qualquer das formas, há certas coisas que nós não esquecemos, não é? Depois de me terem dado a epidural, acho que já não saí do quarto. Mas andava ali na bola de pilates e tudo mais, para tentar fazer o resto da dilatação toda. Depois, tipo, à noite, quando finalmente, coitados dos meus pais, o dia inteiro numa sala de espera. O dia inteiro num corredor do hospital à espera, sentados. Que horror. E o Pedro também, coitadinho, ao meu lado. Mas pronto, vocês sabem que eu os amo muito. Eu faria o mesmo por vocês, acreditem. Foi muito bom tê-los comigo, apesar de eles serem todos uns trapalhões. Eu acho que toda a gente à minha volta é trapalhona. É um defeito meu, a sério. Eles são uns trapalhões. A minha mãe nunca mais se acabava de arranjar para sairmos de manhã. O Pedro já estava naquela tipo de eu tinha que o acalmar. O meu pai, coitadinho, andava ali, vai, despacha, não sei o quê. Pronto, é assim aquelas coisas da família que nós olhamos para trás e depois rimos, não é? Pensar como é que as coisas foram. Mas o melhor de tudo é tê-los connosco e ver como conseguimos ultrapassar as coisas e correu tudo bem ao final. Mas o Tomás não quis nascer de parte natural porque, coitadinho, disse-me o médico, disseram-me a enfermeira que ele não estava bem posicionado, a cabeça dele não estava bem posicionada para nascer. Eu sei que o pediatra disse-me uma coisa que eu ainda vou pedir a ele para me explicar, porque ele viu lá a descrição das coisas e disse-me que não foi bem assim. Mas, de qualquer das formas, que à partida teria sido o melhor para mim, teria sido mesmo a cesariana, que acabou por acontecer, para grande frustração minha, porque eu cheguei a fazer a força para o Tomás nascer, só que já estava com o efeito de epidural e não sentia assim que tivesse a fazer grande força, sinceramente, mas teve que ser cesariana e foi uma grande frustração para mim, eu comecei a chorar. Depois, o cansaço já era tanto, eu já não sabia o que era comer desde o dia anterior, mas obviamente que eu reclamo desta minha experiência
e senti-me frustrada, mas eu sei de pessoas que demoraram 3 dias para ver o bebê cá fora. Trabalho de parto de 3 dias. Pronto, e tenho amigos que passaram por essa situação e há pessoas que tiveram muitas complicações e lá está, cada caso é um caso, as pessoas sentem as coisas de maneira que sentem, cada um tem a sua resistência, a sua força interior. E pronto, a minha fraqueza naquele dia deu-me para chorar naquele momento, no momento em que me dizem que tem de ser cesariana. O próprio médico transmitiu-me que estava frustrado, então eu senti-me frustrada também. E pronto, e lá fomos para a sala de operações, em que eu estava ali a ouvir uma mera conversa de café, mas todas muito queridas comigo, ele também muito, muito querido, muito simpático, muito, muito meigo, lá está, porque lá está, até os toques que ele me fez, que basicamente é uma sessão de fisting. Correu tudo bem, o Tomás acabou por nascer de cesariana às 10h59 da noite e foi mágico o momento em que ele sai da minha barriga, porque eu senti, efetivamente, sem qualquer dor, obviamente, mas senti os gestos todos dos médicos estarem a cortar, a puxar, a abanar e aqui a estrabuchar-me toda. Senti o vazio que ficou quando me tiraram da barriga. Mas ele começou logo a chorar, berrou, eu vi eles a levarem-no para uma macazinha, uma camazinha para o limpar, para o lavar, para o aspirar, para tudo, mas vêm logo de seguida trazer-me aqui assim ao pé de mim, portanto eu estive aqui assim a olhar para ele, e a adorá-lo por um bocadinho, e depois lá foi outra vez. Foi tão mágico, a sério, esse momento foi tudo. Quando eu vi a carinha dele pela primeira vez, foi tudo. Depois ele voltou para aquela tal caminha com as 2 enfermeiras que tiveram a tirar a roupinha que eu levei para lá. Estavam todas encantadas com a primeira roupinha dele, com o gorrinho, com as coisinhas todas. E eu sempre de olhos postos nele, já nem queria saber o que é que me estavam ali ainda a fazer. Eu só estava assim a vê-lo. E chorava, do género, pronto, ele está bem, valeu a pena, ele está bem. Estou borrada. Bom, é realmente um momento único. Nós já achamos que vai ser espetacular, achamos que vai ser uma coisa que vai mudar tudo na nossa vida, mas o impacto é outra coisa, o impacto é isso que nós pensamos e muito mais. Mas é bom, é bom. A questão é que é muita informação ao início, os primeiros dias com o bebê no hospital são de muita informação, nós estamos cansadas porque, pronto, o parto foi o que foi, estamos a recuperar de uma cesariana, mal nos conseguimos mexer, mas temos que nos mexer, somos obrigadas a levantar da cama e pronto. Claro que nessa noite não me levantei da cama e foram deitar o bebê ao meu lado, para ele dormir junto a mim, para mamar ali. Passou a noite ali na minha cama, porque eu não podia, realmente tinha mesmo que descansar e não com o efeito ainda da cesariana, pronto, ia sentir dores e tudo mais, não podia mexer. Mas depois temos que começar a fazer pela vida. Eu fui muito bem tratada por todas as enfermeiras no meu quarto. Dividi o quarto sempre com alguém, só por umas horas é que estive sozinha. Existem pessoas que ficam extremamente chateadas de estar sozinha no hospital e tudo mais. Eu, como tinha alguém com quem falar, e as enfermeiras apareciam imensas vezes para ver se estava tudo bem e tudo mais, e nós tocávamos à campainha se fosse preciso, e vinham ver do bebê, e vinham-nos dar informações, e vinham-nos trazer comida, bolachinhas e coisas assim. Não tenho mesmo razão de queixa nenhuma. A única coisa que eu salientei que se pudesse ser para alterarem era
O facto das camas serem tão altas, termos que subir para elas num banco e quando nós estamos assim tão fragilizadas, não é? Que mal nos podemos mexer, as camas são super moles, super altas, dói tudo no corpo, dói tudo, para nos deitarmos, para nos levantarmos, dói cada ossinho, mesmo que não tenhamos partido nenhum osso. No Instagram, nas tais perguntas, perguntaram-me se eu tinha medo do parto. Eu não sei se já respondi a esta questão, mas nós não pensamos. Eu sempre me senti super medrosa em relação ao parto, até estar grávida. Era uma coisa que eu não conseguia sequer imaginar. Depois de estar grávida, o meu pensamento mudou. Eu sabia das 1001 coisas que poderiam acontecer. A minha cabeça só dizia, vai correr tudo bem, vai correr tudo bem. No fundo, havia qualquer coisa a tranquilizar-me, eu não vos consigo dizer, eu pensava no parto e sorria. Posso dizer que o medo do parto atenuou completamente e não vos consigo explicar, mas foi uma coisa que não pensava nisso. Não pensava, as pessoas falavam-me nisso, eu tinha medo, se não tinha, e eu mostrava, olha, é o que tiver que ser. No dia do parto, então, com as contrações a acontecer, não tive tempo para ter medo, não tive tempo nem cabeça para sentir medo. Não tive. Era só sentir aquela dor. A partir do momento em que me deram a epidural, fiquei tão relaxada, mas tão relaxada que não questionei como é que ia acabar o dia, não questionei assim muito como é que as coisas iam correr, se ia correr bem ou se ia correr mal. Isto foi como aconteceu comigo e não sei se acontecer com um segundo filho, não sei se vou pensar da mesma maneira, se vou sentir da mesma maneira, mas eu também não estou a pensar em ter um segundo filho. É só por uma questão de idade, não é? Por minha uva. E agora, com 3 meses quase, olhamos para ele e pensamos como é que ele já cresceu tanto. Ele era tão pequenino, nem tinha 3 quilos e agora está um gorducho. Uma outra questão que me fizeram é como é que está a correr a amamentação. Eu tive muito medo de ser uma daquelas pessoas que não conseguia, que não ia conseguir por algum motivo. Felizmente consegui. O Tomás fez uma boa pega. A única coisa que aconteceu é que o meu leite não desceu logo, portanto o Tomás só estava a beber o colostro, perdeu um bocadinho de peso e portanto nós não saímos no dia estipulado, tivemos que sair no dia a seguir depois dele ser visto. E isso para mim foi um bocadinho complicado porque gerou-me muitas dúvidas, será que eu vou conseguir alimentá-lo? Será que é o suficiente? As próprias pessoas à volta também dizem muita coisa, vinha uma enfermeira dizer uma coisa, vinha outra enfermeira dizer outra. E portanto ficava uma bola aqui dentro, tipo, como é que vai ser em casa? Muitas dúvidas, mas depois tudo se recompõe, porque nós também depois começamos a conhecer o nosso bebê e a ver as necessidades dele e indo pesá-lo todas as semanas ao centro de saúde ajuda a saber se estamos a alimentar bem ou não. O xixi, o cocó também que ele faz durante o dia também nos diz se ele está a ser alimentado ou não. E portanto, aos poucos a amamentação, que às vezes ainda cria assim umas nuvenzinhas no ar, como por exemplo agora nesta fase em que ele está a chegar aos 3 meses e que eu já estive a ler sobre a crise dos 3 meses, em que eles estão na mama tempos e tempos só a brincar com a mama, que irrita bastante. Irrita, mas o meu corpinho está a aguentar com tudo. Brinca e parece que não mamou, mas o que acontece nesta fase é que o nosso corpo já só produz aquilo que ele realmente precisa e o bebê já aprendeu a fazer a sucção muito mais, de forma muito mais eficaz e portanto demora muito menos tempo para mamar. E pronto, nós pensamos que ele não está a ser alimentado, mas depois vamos à balança e tudo ok. Portanto, o menos stress possível nesta fase. Os primeiros 3 meses são os mais chatinhos, são os que trazem mais dúvidas e mesmo as pessoas à nossa volta às vezes também se estressam com a questão, porque também se preocupam, também querem o bem do bebê e às vezes podem fazer comentários que não vos caem bem. Tentem ignorar a cena, ok? Porque é o melhor para vocês, para não se estressarem, tudo fixe, tudo tranquilo, o vosso bebê está ali, quer a vossa maminha e pronto. Quem não quiser amamentar ou não puder amamentar,
Existe a fórmula para eles beberem e pronto, não há stress também. O que interessa é que o bebê cresça, saudável e pronto. No meu caso, eu queria muito amamentar, eu queria passar por esta experiência e queria que ele realmente recebesse o mais defesas possível, não é? Se é prático, não é? Porque quem amamenta sabe que o bebê vai pela livre demanda. Então o bebê está no peito o tempo que ele quer, não tem horas para mamar, é como ele quiser. Essa coisa de ser de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. E nesta fase dos 3 meses então, let me tell you, as cólicas também são aquela preocupaçãozinha que faz com que o bebê queira estar muito tempo no peito para ter aquele aconchego, para sentir aquela segurança, para acalmar a dor. Portanto, é complicado. Ir à rua, ir ao cabeleireiro, ir a fazer as unhas, só com o bebê. Eu digo só com o bebê porque nesta fase ainda, dentro dos 3 meses pelo menos, ele precisa muito de me ver, de sentir que eu estou ali, ok? Não é só importante ter o meu leite à disposição, é sentir que eu estou ali. Nesta fase é muito importante eles sentirem a mãe, estarem com a mãe pele com pele. Portanto, eu evito sair assim sem ele, mas eventualmente hei de usar a bomba elétrica. Já tentei a manual e esqueçam. Entretanto, isto aqui já passou por uma variação de luzes, mas neste momento está a chover, não se pode fazer nada. Portanto, neste momento estamos assim nesta fase. Estou a falar destas coisas todas porque foram coisas que me perguntaram, ok? Também me perguntaram como é que são as noites. As noites são neste momento o mais descomplicado que existe, porque eu optei por não meter o Tomás a dormir no berço dele, optei por metê-lo na minha cama. Don't judge me, simplesmente acho que para mim, também para poder descansar mais, assim como para ele, evito que ele chore, que ele tenha esse stress, ele está logo ali ao meu lado na cama. Assim que eu sinto que ele está-se a mexer muito, precisa de mamar, está-me a chamar para mamar, porque ele já me dá assim umas chapadas de vez em quando à procura do peito, eu estou logo ali. Os meus pais, quando cá estão de visita, dizem que nem sequer o ouvem, e é verdade, ele não chora, mas sim, eventualmente ele vai ter que passar a dormir no berço dele, espero eu. Nestes primeiros meses, pelo menos, eu achei melhor fazer assim. Eu, assim que vim do hospital, vi que ele chorava muito durante a noite, porque eu demorava também ainda para me levantar. Foram 2 semanas para recuperar da cesariana, no meu caso, ok? Foram 2 semanas para recuperar bem. E sangrava muito, foi basicamente um mês e tal a sangrar. Portanto, eu andava realmente muito cansada. Posso-vos dizer que perdi os meus 13 quilos, também me perguntaram isso. Eu não vou dizer nomes nem nada disso, nem vou mandar beijinhos às pessoas, porque é assim, eu mando beijinhos assim, um beijinho global a todas as pessoas que participaram no Instagram, só que eu esqueci-me de perguntar se podia mencionar os vossos nomes, ou eu não vou dizer os nomes, não é, porque não sei se vocês querem. Mas um beijinho para vocês e obrigada por terem participado. Eu fiz assim uns valentes textos e falei sobre o meu peso. Eu perdi o peso muito facilmente. Eu logo na primeira semana já tinha perdido para aí uns 6 quilos e na segunda semana perdi o resto. Eu tinha 50 quilos no início da gravidez. Neste momento eu acho que estou com menos de 50 quilos. Mas é normal, porque não dormimos tanto, não comemos a horas, não comemos tantas vezes. A menos que, pronto, ou o Pedro está em casa porque é fim de semana e eu já posso ir à cozinha mais vezes, atacar no frigorífico, ou porque está cá a minha mãe a ajudar-me, e aí eu sinto que sacio os meus apetites, mas sinceramente se eu tenho que cuidar dele, eu nem penso em comida, eu penso nele, porque não sinto realmente fome, só sinto sede, e isso é natural, porque a amamentação dá muita sede. Fome. Lá está, se eu for à cozinha tenho fome, se eu não for lá, ter o bebê nos braços é tudo.
e o resto fica por fazer. É basicamente isso. Até mesmo as nossas necessidades fisiológicas. Acreditem. Porque, pronto, ou porque esquecemos, ou porque o dia simplesmente passou a correr e nós estivemos de volta dele, a brincar com ele, a embalá-lo por causa das cólicas, o que seja. Daqui a pouco já não tenho luz, portanto eu tenho que me ir embora. Espero que tenham gostado deste Chilling Chats, em que respondi a algumas das vossas questões. Não se esqueçam que cada caso é um caso, ok? E estou simplesmente a partilhar um bocadinho muito importante da minha vida e que espero que o recebam com carinho e com respeito, porque é simplesmente a minha experiência e não é um dado adquirido para toda a gente. Qualquer coisa, comentem aí em baixo, ok? Se tiverem mais questões, qualquer coisa que tenha ficado por dizer, qualquer coisa que queiram comentar em relação à minha experiência ou à vossa experiência também, fica a aguardar os vossos comentários aí em baixo. Não se esqueçam de dar like, ok? E continuar a subscrever o canal, vão partilhando, vão falando com os vossos amigos, eu sinto que em relação à maternidade e aos problemas reais, porque este ano foi realmente um ano em que muita gente engravidou, muita gente teve bebés e já falavam que virou moda, tipo, para mim não foi propriamente isso. Eu já no ano passado, quando pensei em engravidar, eu não pensei que fosse tão cedo, mas já estava realmente naquela de quando acontecer, acontece, né? Já estávamos a tentar. Só que não pensávamos que fosse realmente tão cedo e nunca pensei que isto se tornasse tipo viral, porque foi quase uma cena viral. Toda a gente, de repente, a partir do momento em que eu partilhei nas redes sociais a minha fotografia, os meus conhecidos que também estavam grávidas começaram a falar comigo do género, também estou, tipo, em segredo. Foi tão giro. Eu adorei esta onda de gravidez e de grávidas e de bebês e adorei, simplesmente adorei. Tanta gente que eu conheço que teve bebê, é super, super fixe. O Tomás vai ter muitos amiguinhos do mesmo ano para brincar, mas ainda assim o que eu sinto é que pouca gente partilha a sua experiência, pouca gente fala sobre isso e no YouTube, em relação a youtubers portugueses, tirando aquelas assim aquelas youtubers mais populares, não é? Que andam nos eventos todos e não sei o quê, também sinto que não vão muito a fundo nas questões que as pessoas realmente querem ouvir e, portanto, qualquer coisa, já sabem, comentem aí em baixo, sim, porque eu estou disponível para responder às vossas questões, ok? Eu sou uma youtuber pequenina e muito disponível. E acho que não tenho mais nada para dizer hoje, já falei muito, já estou seca, já preciso de água, já preciso de comer, já preciso de tudo. E de pôr o Tomás na espreguiçadeira porque já me dói o braço, que entretanto acordou e teve que vir para o meu colo. E portanto, nós temos que ir embora. Espero que tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo, tchau! Eu queria muito que este avião passasse. Adeus! Eu sinceramente, eu às vezes saio-me com cada uma. God damn it. Damn dog. Aquilo é fisting, minha gente. O Pedro chegou-me a dizer, eu nunca te fiz isso na vida. Não é agradável. Ok. Mas é... Ai, ó cão. Vais ficar aqui. Queres ficar aqui, dois? Tá bem. Porque aí elas depois têm...